Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Antes de mais nada, desculpe a demora. Nós já ficamos há um bom tempo de fazer esse vídeo aí, mas ficamos na dúvida com relação a se estava corretas as informações ou não, tá? Antes de mais nada, deixa o seu like. Quem não for, por favor, se inscreve no canal para estimular a gente a fazer mais vídeos como esse e como os demais que a gente faz aí de lugares bonitos da Galícia. Tema de hoje, o que é? Desculpa te cortar, mas você Pode falou... cortar. Já cortei. Pode cortar. Você falou que a gente demorou, por quê? Porque a gente não tinha as informações corretas. Ai, nós somos no advogado. Isso, se você foi no advogado, para saber se realmente... É o que eu ia falar no decorrer do... Já a gente vai falar do processo de cidadania, como é que a Débora está fazendo isso aí, tá? Essa é a minha experiência, no Então caso, vamos começar do princípio, é óbvio, né? Então, ou seja, como pessoal que já viu o nosso vídeo de como nós chegamos aqui e tal, sabe que chegamos em 2015, né? 2015, a Débora veio antes, tal, fazendo uma retrospectiva aqui da coisa. A Débora veio antes, eu vim depois e tal. Então agora o passo a passo como foi. Então, até a Débora fez algumas anotações aqui, algumas anotações aqui. E como procedeu? A Débora chegou em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro. O correto na época que ela chegou aqui seria o quê? Se empadronar. Então vai a dica para quem estiver vindo para cá ou quem estiver esperando alguma coisa aí, se empadronar. Esse é o principal, porque você tem que comprovar que você está aqui. E o que comprova que você chegou com seu tempo de Espanha é empadronamento. Ah, mas eu tô de turista, não importa. Mesmo que você chegue de turista, se empadrona na casa que você está visitando, alguma coisa. Isso, se eu estiver errado, por favor, deixe nos comentários, mas é o que eu aprendi e é o que nós estamos fazendo aqui. Tanto é que eu fui empadronar, aqui eu até anotei. Esse foi um erro de informação. Eu cheguei em fevereiro, mais ou menos, né? Isso. Nossa, mas eu empadronei. Demorou uns 3 meses para empadronar. Então, não anotei, não. Eu anotei outra coisa. Mas eu demorei uns 3 meses para empadronar. Ou seja, por falta de informação. Falta de informação, às vezes as pessoas querem ajudar e acabam atrapalhando. Essa é a realidade. Mas não estou dizendo para não pedir a ajuda de ninguém. Tem que perguntar, lógico, se informa. Mas também se informa pela internet. Hoje a gente está vendo os grupos aí, o pessoal está ajudando muito. Os grupos o pessoal está dando informação, está indicando, né? E isso também é muito interessante. Mas como ela disse, ela chegou em fevereiro e foi se empadronar depois. Mas como foi? Ela chegou em fevereiro, eu cheguei em março. Eu sou neto de espanhol, eu tenho a cidadania por conta do meu avô e estou aqui como espanhol de origem. Para fins legais na Espanha, eu estou aqui como espanhol de origem, ou como se espanhol fosse. Essa é a realidade. E ela, como minha esposa, tem determinados direitos por ser esposa de espanhol. Eu não vou entrar na legislação aqui, quem tiver mais interesse aí dá uma pesquisada, mas ela tem algumas prerrogativas. Mas a gente não fazia ideia de quais seriam. Então, assim que eu cheguei também, porque dependendo das pessoas, eu não sabia, eu fui me empadronar, é um rolo que eu não vou entrar em detalhes porque é meio complicado isso. Mas me empadronei. Assim que eu empadronei, eu fui tirar meu DNI. Só depois que eu tirei meu DNI, é que a Débora teve o direito de tirar, né, o NI dela. Aí você foi, aí agora contigo aí. Você deu foi entrada. Dia 27 de junho. Aí eu anotei, eu dei entrada no meu pedido do meu NI no dia 27 de junho de 2016. Ou seja, praticamente... Você falou que nós chegamos em fevereiro de 2015? Não, foi
2016. Ah, Nós perdão. casamos no Brasil No em final. dezembro de 2015. Aí Ó, eu vim pra cá. Minha história da Débora é um rolo. Um dia a gente vai contar essa história. A gente está há 30 e tantos anos juntos, mas 32. tem uma história meio complicada e a gente vai deixar para o próximo Então vídeo. nós casamos no Brasil em dezembro de 2015 É, e viemos pra cá em 2016. isso. Tá Bom, errado a vamos informação. ao, Voltando. ao que interessa no vídeo, né? Que é a Então, cidadania. então o meu NI foi dia 27 de junho de 2016. Depois nós registramos o casamento. Sim, tivemos que registrar o casamento, trazer toda a documentação, tudo traduzido, né? Certidão de nascimento dela de inteiro teor, toda a documentação exigida, isso aí está no site. Certidão de casamento, Certidão de averbação do casamento. averbação de casamento, tudo isso aí está no site, tá explicado na internet, tem qual a documentação que necessita para registrar Tudo inteiro teor, o casamento. traduzido. E detalhe, isso poderia ter sido feito no Brasil. Poderia já ter vindo do consulado espanhol com esse casamento devidamente registrado. Porém, a velha história, falta de informações desencontradas que nós tivemos. Então a gente aprendeu muita coisa aqui na cabeçada, né? Mas tá bom. Bom, registramos o casamento e a partir daí... Então, aí o que aconteceu? No meu NI, tá lá, a gente já sabe, né? Ficou sabendo depois, que 5 anos depois eu tenho direito a renovar. renovar. Foi aí que começou a saga. Ela tirou o que eles chamam aqui de tarreta comunitária, por ser esposa de cidadão da União Europeia, Até aqui está o pedido: solicitude de tarreta de residência de familiar de cidadão da União Europeia. Então esse foi o documento que ela pediu, que deu origem ao NI dela. EX19. 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 EX-Ray, né? Que eles falam. EX19. Então, esse que foi a minha solicitação. Bom, a informação que você teve a princípio de pessoas que estão aqui há 10 anos, 12 anos, cada 5 anos você vai ter que renovar. Porque você tem que ir lá comprovar que você está casada com ele. E você vai ficar dependente dele se ele não tiver... A primeira Se eu me separasse dela, ela... Tchau! Perdia. Então, quer dizer, a princípio, eu não podia me separar dele, porque senão eu teria que ir embora. Ela já tá com ideia louca. Chega de separar. Aí, o que aconteceu? A informação foi qual? 5 anos você renova. Mais 5 anos você renova. Vai renovando a cada 5 anos. Só que aí a gente começa... A conhecer pessoas, a ter mais informações, a ler a respeito, começa a falar, compreender a língua, porque enquanto você não consegue entender o que você está lendo, não tem como você saber a informação correta. Então você ouve, mas alguma coisa, alguém falou que é assim, só que você tem que ir lá conferir. Não adianta não adianta a gente dar um monte de informação aqui e de repente, quando você vai ler, fala, mas não é bem isso. Porque a sua situação às vezes é diferente do que a gente está falando. Por isso que a gente está falando vou falar o meu caso. Aí eu descobri que depois de 1 ano estando aqui, eu poderia tirar a minha dupla cidadania através de fazendo 2 provas. Isso é para todos. Por isso que nós fomos tirar. Nem todos não. Tem que ser casada com um espanhol. De origem. Um espanhol. Tem que ser casada com... Se você é pra casada com um espanhol... Para todos que eu quero dizer é fazer as provas. Tem gente que acha que não precisa fazer a prova. Tem que fazer. A Débora pesquisou hoje aqui, por coincidência, quem tiver sido casada com um espanhol antes de 75, né? 75, não sei mesmo agora que mês. 2 de maio de 75. Já teria a cidadania automaticamente. Depois dessa data... Não sabia dessa informação. Depois dessa data, não. Então, esta é uma opção, ou seja, ela estando aqui, ou qualquer um, quem estiver assistindo o vídeo aí, se for casada, tanto homem quanto mulher, for casado com um cidadão, um espanhol, da União Europeia, pelo que está aqui, cidadão da União Europeia, há mais de 1 ano, aqui na Espanha, legalizado, que fala empadronado, tudo bonitinho, certinho, não tem que ficar esperando 5 anos, ficar renovando essa tarjeta. Quem tem a esposa ou o marido que tem a tarjeta comunitária,
certo? Tem a tarjeta comunitária. Não tem que, a não ser que esteja cômodo, aí é de cada um, mas não tem que ficar esperando 5 anos, renovar, depois passa mais 5 anos, renovar, passa mais... Sendo que, outro detalhe, nós ficamos sabendo com uma amiga, você renova de 5 anos, fica 5 anos, depois mais 5 anos, 10. Quando você tiver 10 anos, isso, você recebe a Renata do Garimbas Bar. Fazer propaganda da Renata. Quem Coronha, não perca. Coronha. Não deixe de ir. Então, a Renata falou, não, depois de 10 anos aqui, você, a tarreta, no caso, a carteirinha que você consegue da União Europeia, você já se liberta do espanhol. E, opa! Então, quer dizer... Mas então, eu já estava com o meu processo. Mas para que esperar 10 anos se você pode esperar e fazer as provas? Entendeu? Então vamos falar das provas, que é o que... São 2 provas. O foco, né? Faco não, foco. O foco é esse. São 2 provas, a DELE e CCSE. A DELE seria o quê? A DELE é de conhecimentos da língua. E CCSE é o conhecimentos gerais da Espanha. Aí, parte constitucional. E a gente vai colocar nas descrições as informações que tem. Sim. Tem uma documentação também que tem que apresentar. Então vou falar especificamente das provas. Eu me preparei para essa prova, CCSE. São 300 perguntas que você estuda. Cai 25 perguntas na prova. Eu ia para a biblioteca estudar, estudei a apostila e fiz os testes. As 300 perguntas são sempre as mesmas e as respostas estão lá. Então, se você se dedicar, eu costumo dizer o seguinte, que é como se você fosse fazer aquele cursinho para tirar a carteira de motorista. Sim. Estudou o livrinho? Você faz a prova tranquilamente. Tem que marcar pelo site Instituto Cervantes. É tudo pelo Instituto Cervantes. Está bem explicadinho na internet. Super bem explicado. Não tem a gente ficar aqui detalhando. Não precisa. Porque... Exatamente. Outra coisa, aí tem a outra prova que é a DELE, que é de conhecimentos da língua, que são quatro provas em uma. O que acontece? Eu tinha 2 opções. Ou eu fazia a prova DELE, ou eu fazia... Essa opção, desculpa te cortar, essa opção todos têm. Sim. Todo mundo tem que vai fazer. Você opta pela prova ou pelo fazer o curso na Escola Oficial de Idiomas. Porque algumas pessoas me falaram que não, eu era obrigada a fazer a DELE. Só que eu fui ler, fui me informar. E tem um formulário, aqui ó, solicitude de dispensa de prova, provas DELE CSE. Aqui ó. Acho que fica de contrário lá. Sim, fica ao contrário, mas tá aqui, é esse formulário. Sim, é uma solicitude de dispensa das provas, DELE e CCSE. Aí quem quiser ir nos baixar lá, tem no site, a gente pode deixar a descrição também. Sim. Existe umas... Como que é a palavra? Existe... Não posso tomar muito tempo do vídeo. Não, mas aí eu corto. Existem algumas situações que você pode pedir dispensa. Também tem essas informações, né, nesse formulário. No caso, se a pessoa for analfabeta, é uma só. Se a pessoa for analfabeta, então não tem como de língua. Se for mais de tantos anos, tem idade, também tem algumas exceções. Uma delas é o meu caso. Quem foi aprovado na Escola Oficial de Idiomas. Na B1, né, que é chamada B1, essa prova B1 que eu fiz. Que eu fiz exatamente o que o Vinícius fez, meu filho. Ele fez as 2 provas. E nessa prova DELE, que é a prova de línguas, da língua, saber se você é fluente, você faz uma prova escrita, faz uma prova oral, entendeu? São 3 provas escritas e uma oral. E tá tudo descrito direitinho no Cervantes. Então é isso aí. É simples assim. Agora eu vou pegar toda a documentação, eu já estou aprovada, já estou com meu certificado e já estou com meu certificado da CCSE, que é o conhecimento vamos dizer assim, da política da Espanha. Então você tem que estar integrado. A verdade é essa. Eles perguntam, existe pergunta até referente a programa de televisão, quem é Maria Belém, quem é
tá? Essas coisas. Quem é o presidente do governo, tem essas coisas assim. Qual o tipo de governo? Qual o tipo de governo, exato. É só entrar, fala sobre... Só entrar no Instituto Cervantes e tem tudo. Tem? Quem tiver interessado tem tudo lá. Bom, então, para resumir, é isso aí. Eu fiz as 2 provas. Agora, tem... outra coisa. Essas provas têm validade por 4 anos. Então, qual foi o meu intuito? É porque tem um valor para pagar, né? Quando você vai dar entrada. Depois eu falo dos valores. Qual foi o meu pensamento? Eu já tenho mais de 1 ano aqui, na realidade mais de 2. Eu vou esperar 5 anos para renovar. Se eu posso fazer as provas, dar entrada na documentação e demora 2 anos mais ou menos para sair a resposta. Conclusão. Por quê? E outra, eu optei por fazer a Escola Oficial de Idiomas, porque aí o valor que eu paguei foi 124 euros pelo curso. Ou seja, além de você ficar livre da prova, você aprende. Então essa foi a minha espanhol. opção. Agora, quem já tem espanhol fluente, vai lá, como o Vinícius, no caso, meu filho, vai lá e faz a prova. Ele já foi aprovado, ele está com as duas provas já aprovado. Então, a minha opção, no caso, o meu caso é esse. Eu já tenho 2 anos aqui, eu fui fazer a prova CCSE no Cervantes, fiz em Santiago de Compostela, super tranquilo, demorou pouquinho tempo para sair a resposta. Aí eu optei por fazer o curso na Escola Oficial de Idiomas, inclusive o curso já estava iniciado, eu fiz uma prova de avaliação para excluir o básico, e eu excluí o básico, paguei acho que 17 euros dessa prova e iniciei. Em seguida iniciei com uma turma já começada, fiz 2 meses de curso, era de junho a setembro, de setembro a junho, né, porque eu fiz depois, era de junho a setembro, de setembro a junho, era de setembro a junho, depois você vai cortar, né? Era de setembro a junho, e aí eu fiz a prova em junho, achando que não ia passar, né? Porque 2 meses de curso, mas tranquilo, passei, não foi fácil realmente, claro, não vou dizer que foi fácil, porque você tem que se empenhar, tem que estudar, eu tinha pouquíssimo tempo, então é isso. Então eu passei na prova, eu paguei a taxa para fazer a prova do básico, depois paguei o curso. Por quê? Para você fazer a prova DELE tem um custo. E o custo é praticamente o mesmo de fazer o curso na Escola Oficial de Idiomas. Então eu optei por estudar. Então, para mim, o que resolveu foi isso, né? Fiz uma prova, quanto foi? 80 euros. A prova CCSE custa 80 euros. A prova DELE custa 127, se eu não me engano, e eu paguei 124 no curso. Já estou com meu certificado. Agora, quando eu der entrada nessa documentação, é mais 101 euros. E eu creio que é só. E tem que esperar os 2 anos. Aí, então por que eu resolvi fazer tudo isso? Porque no final, eu vou ter o meu passaporte beterraba, que é o que a gente brinca, né? Vou ter um passaporte beterraba. Então, eu não vou precisar, quando a gente for viajar para fora, da Espanha, que necessitar o passaporte, eu não preciso entrar por uma fila e o Toninho por outra. Então, existe essa facilidade. Fora que eu vou ter a dupla cidadania. É igual o exemplo que eu fui para o Brasil ano passado, eu fui para Nova York. Se ela tivesse, não poderia pegar uma passagem dessa, porque ela não pode descer em Nova York. Exatamente. Então, bom, é isso. Em suma, o intuito do vídeo é o quê? Expor que existem outras formas de tirar a cidadania espanhola para quem é casado com espanhol. Em suma, é isso aí, gente. O que eu peço agora? Se tiver mais alguma dúvida, porque a gente está passando o nosso dia a dia, o que a gente faz, como está sendo com a gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Tem um monte de gente que pergunta pra gente aí, e se a gente não sabe, a gente vai pesquisar. Tem uma outra coisa aqui, ó. Eu aqui anotei, ainda bem que eu olhei aqui, ó. Os locais que tem o Instituto Cervantes. América, Europa e Ásia. Você pode fazer esse curso no Brasil também? Tem aula... Estou falando do Instituto Cervantes. Sim, tem Cervantes no Brasil. Você pode fazer pela Escola Oficial de Idiomas ou pelo Cervantes, não é? Não precisa fazer. Eu estou aqui e fiz pela Escola Oficial de Idiomas. Para, Debbie. E tem uma aula virtual de espanhol, que chama AV.
Aí também a gente vai colocar nas descrições do vídeo que é isso aqui. No Brasil, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia e São Paulo. São Paulo eu sei que é ali no, se eu não me engano, ali na Pedra Paulista. Aí nós vamos colocar o link do Instituto Cervantes. E tem um outro link aqui legal também que eu já anotei e vou passar para vocês. Então é isso aí. Tem que estudar. Beleza, gente? Então, novamente eu reforço aí. Deixa seu like, se inscreve no canal, comentários. Clica no sininho depois de se inscrever para receber a notificação. A gente tá demorando um pouco para postar os vídeos porque tempo e é complicado. A gente não vai ficar postando vídeo, qualquer coisinha. A gente posta coisa que a gente acha interessante e legal para vocês, tá bom? E desculpa se ficou um pouco confuso aí. E um pouco comprido, né? Eu vou tentar, vamos ver como é que... Não, ficou um pouco confuso, mas a dúvida que tiver, se a gente pudesse pode perguntar. Como eu disse, muita gente pergunta as coisas pra gente aí, a gente dentro do possível responde mesmo, não tem problema. É muita informação e... Tá bom? Mas acho que o básico do que precisava passar tá aí. Então tá, gente. E é por isso que a gente veio viver na Galícia. Tá bom? Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Tchau.